1x1, Vasco e Grêmio. Cara, eu não posso mentir, eu não vi o jogo da forma que eu deveria. Eu tava vendo durante o jogo, porque eu não sou profissional, né? Sou totalmente, completamente amador. Eu tava vendo o jogo do Vasco durante o jogo, uma parte. Completamente emputecido, assim. O Vasco é revoltante, irmão, juro por tudo. Porque o Vasco jogou bem. Esse que é o pior, o Vasco jogou bem. O primeiro tempo do Vasco é bom mesmo. É bom, só que o problema é que é o seguinte, o Vasco, o Verratti perdeu o gol, pô, não pode perder. E aí o Vasco tem um momento de desconcentração, que é assim, o Vasco faz 70 minutos fodas. O Vasco, por um segundo, ele dá o mole e ele quase toma uma virada. Quase, mas foi muito... Mas foi muito quase. E a arbitragem completamente ridícula. Não, cara, o lance do impedimento pode ser debatido, mas não só assim, o árbitro fraquíssimo. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Felipe Fernandes de Lima. Caiu numa pilha absurda, assim, inclusive nesse lance aí, que foi o gol anulado. 6 minutos. Pô. 6 minutos para voltar, um impedimento que ele considera que o Verratti participou do lance, enfim. Cara, irrita demais, acho que irrita muito, velho. Então, assim, eu também não vi o jogo. Eu não consigo fazer uma análise porque eu não vi o jogo. Eu também não vi, então não posso... Eu vi o jogo, tá? Eu só queria dizer assim... A gente não... Primeiro é o seguinte, a gente tá rindo aqui, pela quarta vez a gente fala em tom jocoso para que o diretor ou alguém tome alguma providência. Tem alguma pessoa gritando no nosso ponto aqui, alô. Ele precisa que alguém ouça ele. Pela quarta vez a gente fala, galera, por favor, corrijam isso, porque é impossível fazer o programa assim, obrigado. Mas, eu vi o jogo, Luizinho. Vi o jogo. Mas eu quero... Vai, fala. O negócio é o seguinte, o Vasco jogou bem primeiro tempo mesmo. Sim. O Vasco, ele realmente quase perdeu um jogo que ele jogou a maior parte do jogo, melhor do que o Grêmio. Agora, a parada é o seguinte, hoje, pra mim, ficou claro, e aí a gente volta até um pouquinho na discussão que a gente está batendo agora, que o Vasco, quando precisa olhar para as peças, o Vasco não consegue manter nenhum estilo de jogo, nenhum nível de jogo, porque quando o Vasco teve que tirar o David, que foi bem no primeiro tempo, quando o Vasco teve que mexer no jogo, colocar o Lloyd, por exemplo, o Vasco não consegue segurar o jogo. Eu não vi o jogo, mas ele tira um atacante e bota um volante, né? Sim. O resultado... Ele bota o Matheus A Cocão. seu favor. Tudo bem. Não, eu não vi. Eu sei que a torcida do Vasco está muito descontente com essa. Porque foi uma substituição que trouxe o Grêmio para o seu campo. Mas isso é muito natural. Eu entendo. Primeiro que não é nem o perfil do Diniz necessariamente jogar o time para trás. Não. Mas se você está percebendo que dentro do jogo que você está propondo pode existir algum tipo de fragilidade porque o adversário vai se lançar, se eu usar um volante não é um problema. Agora, eu acho que hoje, novamente, eu estava narrando o jogo é impossível ver outro jogo. Mas eu digo assim... Isso é profissional. O que eu tenho a dizer é sobre o Grêmio também. Cara, o Grêmio joga pouco futebol. E aí a sensação que passa... Foi bem o nosso goleiro, não? Dava pra pegar. Não dava, não. Mas essa bola é difícil. Esse ângulo é foda. Esse ângulo essa bola é difícil. O primeiro ângulo eu achei que dava, esse já não dava mais. Assim... É no contrapé, tá vindo pra cá. Mas assim, o Grêmio é um time coletivamente ruim ainda. Então, quando o Vasco é melhor por 70 ou mais minutos, ou mais, assim, 70 ou mais percentual do jogo... Essa bola é brincadeira. A merda. E a quase virada. Aí era um golaço. Era um golaço. Nossa senhora. Era um golaço. O Vasco perdeu o controle do jogo em algum momento e aí quase tomou a virada. 5 minutos o Vasco quase tomou a virada. Trader, para tudo e ouve o que esse cara tá falando. Meu nome é Carlos Eduardo Olímpio de Abreu, eu sou do mercado financeiro desde... E vou te falar, pô, dona, eu concordo com a reclamação, da torcida, substituição, mas assim, eu não acho que o Vasco perdeu completamente o jogo por isso não. Isso tudo aqui é depois da substituição. Já é depois. Pô, gente, olha a quantidade de chances que o Vasco criou. Não é um absurdo, é porque o Vasco... O Vasco pede 2 pênaltis, o Verratti pede 2 pênaltis aí, acho que... Quando você fala de Vasco, você fala de um ambiente repleto de tensão. A gente viu o que aconteceu lá durante a semana, depois de mais um vexame, né? Essa direção está acumulando vexames, né, na parte esportiva. A gente viu a goleada contra o Del Valle, só que assim, não dá muito pra a gente direcionar no Diniz uma culpa que não pode ser responsabilizada só por ele. O Igor já falou, você olha para o banco, você tem opção, né? O Vasco tem uma janela aberta e contratou quem? O Thiago Mendes. Que chegou numa coletiva, parecia que ele tá fazendo um favor ao estar no Vasco, então, só para deixar claro também. E isso incomoda porque, assim, em vários momentos parece que essa é a mentalidade do jogador que tá vestindo a camisa do Vasco, que é um favor estar ali. Isso tem que ser mudado pela direção do Pedrinho e o Diniz, para fazer esse esquema funcionar da melhor maneira possível, ele vai precisar de novas peças. Ele precisa de mais meio campo, ele precisa de jogador de velocidade, para esse time ter mais precisa que jogue, né? do campo, precisa que jogue. Só para deixar claro que o camisa 10 do Vasco da Gama, agora a camisa 10 Felipe Coutinho, ficou um mês treinando. Voltou, jogou um jogo de merda contra o Botafogo, lesionou. Mas tá surpreso? Aí fez o exame, aí não constatou lesão. Aí ele não viajou pro vexame que o Vasco cometeu contra o Del Valle. E agora vai ficar 2 semanas sendo preparado pra jogar. Sim. Caralho. Aí é loucura, meu irmão. Sabe o que me incomodou hoje? E o salário, ó. Sabe o que me incomodou? Tá sendo pago, porra. Eu não acho que tem sacanagem hoje na saída do jogo, não. Mas
a atuação do árbitro hoje foi realmente ruim, cara. São Januário. E eu vi o Ele Vasco... foi muito mal na Vila Belmiro também, ele captou o Santos e Flamengo. Muito pouco incomodado com isso, assim. É óbvio que isso não vai ganhar jogo, Luizinho. O Diniz ficou incomodado. O Diniz, sim. Mas assim, acaba o jogo, tá todo mundo... Ele erra num lance que o David ia sair cara a cara com o goleiro, que ele dá a falta. Isso tem que ser o gol, Diniz fica maluco. Faz o gol. Tá muito bem, o jogo tá parado, mas ia sair o gol. O Diniz fica maluco e aí o juiz dá amarelo pra ele. Ele faz cagada e eu tomo amarelo. Eu só acho que o Vasco hoje, assim, eu senti o Vasco, né, falar o português claro aqui, Fala. um pouco puto dentro de campo com a situação que tava Que não é... do jogo, do final do jogo, 1-1. Do jeito que foi, o Vasco era pra ter ganho o jogo hoje. Né, o Vasco ganhou o jogo hoje. Mas não só sobre o jogo. Acho que o jogador do Vasco ele tem que estar insatisfeito com tudo que está acontecendo momento, nessa temporada, com o momento do clube. Tem que ter essa É insatisfação. isso, é pouca insatisfação. O problema também, assim, é que o que as pessoas imaginam, e eu me incluo nessas pessoas. Você dá um mês de trabalho, bota menos, 3 semanas, 2 semanas. Esse é o ponto, esse é o Você ponto. dá 20 dias de trabalho seguidos pro Fernando Diniz, que é um cara que eu sou fã. O que você imagina? Você fala assim, cara, o Vasco vai entrar em campo com uma assinatura clara, com uma forma de jogar contundente. Luizinho, deixa eu te falar um Ele negócio. pode ganhar ou pode perder. Só que tem um agravante aqui, dona, pra você falar. O primeiro jogo, foi o primeiro jogo depois da parada, né? Foi. Contra o Del Valle? Contra o Del Valle. O primeiro jogo, elimina a confiança de qualquer um em tudo que tá acontecendo, porque você tem um cara expulso, você é atropelado, Pra sei ser lá, justo, 50 finalizações. Até a expulsão o Vasco era melhor. Eu falei isso no grupo, tá? Então, pô. Eu falei isso no grupo dos meus amigos, onde eu estava sendo humilhado, achincalhado. Vontade de sair na porrada com todo mundo. Porque, esquece, toma gol, aparece o grupo, aparece os Abutres. Os abutres aparecem. E o Vasco não tomou um gol naquela noite. Não. O Vasco brincou com a Tomou minha 6, sanidade. Não, tomou 5. Aí, assim, desculpa, essa frase que eu vou falar é louca, né? Mas é isso. Eu não consigo julgar os atletas que estavam no Del Valle. Eu consigo. Tem gente que pode conseguir, não tem problema nenhum. Parece que... Mas, é o seguinte, quando você tem um jogador expulso com 8 minutos de jogo, você tem que fazer o seguinte, multar o jogador, multa, e aí resolver dentro do vestiário. Torcedor, ontem o Vasco empatou com o Grêmio, jogando em casa pelo placar de 1-1. Infelizmente, não era o placar que a gente esperava. Só que ontem, diferentemente dos 2 últimos jogos, a equipe do Vasco teve rendimento, sim. A equipe criou e jogou para vencer. Não venceu porque faltou efetividade, principalmente de alguns jogadores, e também por uma questão que eu dificilmente toco nessa tecla aqui. Quem acompanha meu trabalho sabe, tanto no Ave Mais quanto no Atenção Vascaínos, eu não sou muito de ficar falando de arbitragem. Eu acho que a arbitragem ela é ruim para todo mundo. Agora, ontem, especificamente, o seu Felipe Fernandes foi horroroso, muito ruim. Mas daqui a pouco eu chego na questão arbitragem. Trazendo uma ordem cronológica aí do que aconteceu ontem, primeiro, a escalação, a manutenção de João Vitor e Lucas Freitas. E o Diniz, ontem na coletiva, deixou claro que, por opção técnica, o Maurício Lemos não foi para o jogo. Ou seja, alguma coisa ocorreu do jogo da Sul-Americana no confronto contra o Del Valle para essa partida, porque mesmo ele indo muito mal, eu acho que os treinamentos durante a semana não foi legal. O mesmo a gente pode falar do Puma, que parece que está dando adeus. E esses 2 jogadores, principalmente o João Vitor e o Lucas Freitas, foram muito vaiados ontem em São Januário. E é difícil você exercer a sua profissão sendo vaiado. E o João Vitor, até que, na minha opinião, soube lidar melhor com essas vaias do que o Lucas Freitas. Um primeiro tempo, que os primeiros 10 minutos, o Grêmio teve a oportunidade de abrir o placar, o Léo Jardim fez uma grande defesa. E depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi criando, o Vasco chegou a fazer um gol no lance de bola parada, num bate-rebate o Hugo Moura faz 1-0, e a arbitragem aqui no Brasil, o VAR, ele é o caça-fantasmas. Essa, para mim, é a melhor definição. Ele fica procurando algo para ser o protagonista e atropelar o árbitro de campo. Só que isso é para determinados clubes em determinados lances, porque no segundo tempo a gente precisava de um caça-fantasma e o caça-fantasma provavelmente estava na neneca, porque o VAR de vez em quando contra o Vasco eles ficam na neneca e eles não enxergam o que está acontecendo dentro de campo. E logo depois desse lance do gol anulado, teve mais um lance que aquele foi capital. Tanto é verdade que quem acompanhou o jogo viu que o Mano Menezes chega a olhar para o quarto árbitro e fala assim, nessa eles têm razão. Pô, o árbitro deixou de dar uma vantagem em que o David ia ficar cara a cara com o goleiro de uma forma absurda. Vem o segundo tempo e o Vasco continua empilhando oportunidades para fazer aí o primeiro gol no Grêmio. Até que o Vasco consegue fazer 1-0 num gol de bola parada. Um escanteio cobrado pelo Nuno, a bola aí desvia no primeiro pau e o Lucas Freitas consegue ter qualidade para dominar rapidamente e bater para o gol fazendo 1-0.
Logo depois, o David sente cansaço, normal. O Diniz mesmo fala na coletiva que o David deveria ter jogado no máximo 45 minutos. Só que, pela falta de opções, ele levou o David até onde pôde. E daí o Fernando Diniz faz a alteração de não colocar nem meia nem atacante. Ele coloca o Matheus Carvalho de volante e adianta um pouquinho o Tietê. E aí vem a minha primeira opinião impopular em relação à maioria dos torcedores. Com essa alteração, eu acho que isso não teve impacto nenhum no empate que o Vasco sofreu ontem à noite. No lance que tem origem ao gol, eu vou listar para vocês aqui 4 a 5 falhas que não tem nada a ver com a entrada do Matheus Carvalho ou não. A bola era uma bola dominada pelo PH na lateral direita. O PH se embanana todo, se atrapalha todo e tem a bola roubada com um biquinho com o jogador do Grêmio. A bola chega no pé do João Vitor. O João Vitor tem a possibilidade de quebrar essa bola. O João Vitor vai tentar o domínio, cai por cima do jogador, falta. Bola alçada na área. O time do Vasco toca na bola e tira da área. Ela cai lá no lado direito do ataque do Grêmio. E aqui no Brasil, os jogadores estão traumatizados. Ontem à noite, eu até brinquei no nosso pós-jogo, que vai precisar uma geração inteira parar de jogar bola e chegar uma outra geração que não é traumatizada por colocar a mão na bola. O Hugo Moura foi para a marcação do jogador do Grêmio, e olha que eu gosto do Hugo Moura como jogador, mas ele está fora da área com as duas mãos para trás, preocupadíssimo num possível pênalti. O jogador do Grêmio tem a possibilidade de até trocar de perna para fazer o cruzamento, ou seja, tem que tirar esse cruzamento, não deixar botar essa bola para dentro da área. E depois a quarta falha nesse lance, que é o cruzamento, o gol de cabeça do zagueiro do Grêmio, que ontem estava jogando improvisado de lateral, e o Paulo Henrique ali, o Lucas Freitas, os dois não conseguiram disputar na cabeça. Pellegrino, que é técnico do Lanús da Argentina, que estava no grupo do Vasco, na Sul-Americana, na entrevista coletiva em São Januário, foi interpelado como que ele conseguiu parar o Verratti na cabeça. Se os zagueiros mereciam grandes elogios. Ele falou, não. Eu vim jogar hoje aqui contra o Vasco, sabedor que eu precisava neutralizar os laterais e os extremas do Vasco. Porque o que não pode é deixar colocar essa bola dentro da área. Você tem que tirar esse cruzamento. E a facilidade com que o Hugo Moura deixou sair o cruzamento, acabou o jogador do Grêmio tendo o empate.